Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 296. E aí, Flaviol? De volta às nossas gravações. Nosso estúdio. Exatamente, dos nossos de volta estúdios. a nossa segunda-feira. Mas depois de vocês se deliciaram com o episódio da semana passada. Inesquecível. Que eu sei. Lindo, maravilhoso, inesquecível. Nosso papo na Flipelô com Lázaro Ramos. Teve até vídeo, para quem não percebeu, esse episódio foi ao ar com vídeo aqui no Spotify. Gente, foi incrível, né? Só agradecer rapidamente ao Lázaro, à Flipelô, ao Sesc Bahia, à Fundação Casa de Jorge Amado, todos os envolvidos nesse convite, na realização dessa manhã, que foi maravilhosa. Agradecer a todos os angulers que Potência foram. Negra, o Romário Almeida, que foi quem primeiro fez o contato falando dessa ideia de a gente fazer a Flipelô e convidar o Lázaro. Tudo começou ali, eu acho que foi em fevereiro. Não, impressionante. Aliás, que ida, né? Que ida a Salvador. Podemos até falar mais do Angu com Lázaro, que é um amigo tão querido, um público que lotou, chegou cedo. Anitta chegou 6h40 da manhã. Gente, a gente não sabia que o lugar era só para 200 pessoas. Teve gente que ficou de fora, né? Foi por ordem de chegada e as pessoas chegaram realmente muito cedo. Então, queria mandar meu beijo para quem não conseguiu entrar. Lamento muito. A gente tem muita vontade, óbvio, né, de voltar a Salvador. Não temos data, mas temos vontade. Então, não terá sido a única oportunidade, disso eu tenho certeza. Mas só agradecer aos angulers que foram em peso para ouvir nossa conversa e todo mundo que ouviu pelas plataformas e comentou nas redes e mandou mensagem, compartilhou. É sempre especial fazer esses episódios, né, com convidados, ainda mais se forem ao vivo, e ver também esse outro lado aí do Angu de Grilo. Não, foi muito incrível. Poxa, anguler de Pelotas, anguler de Sergipe, anguler de Itabuna. Foi muito incrível. Movimento assim que a gente já tinha visto aqui no Rio, né? Gente que veio de Minas Gerais, até do Pará, né? Belém, vários vieram do Rio, Porto Alegre. Foi muito legal. Em nossa defesa, a gente pode dizer que quem ficou assistindo por vídeo ali do Pelourinho conseguiu entrar depois para foto. Aliás, teve um grupo de amigos que se formou ali na em fila. tempo real e entraram juntos e tal. Muitos casais, foi lindo, mães e filhas. Foi muito emocionante, foi muito bonito esse encontro, essa experiência na Flipelô. O Lázaro enfim, dispensa comentários, maravilhoso. Deu vários spoilers, várias notícias, né? Falou da temporada nova de Espelho. Fiquem de olho das duplas que já foram entrevistadas, né? Que ainda vai entrar no ar. Falou de um projeto de filme, ele e Wagner Moura, que enfim, vai marcar, né, esse reencontro, da participação dele em novela. Vocês que não ouviram o Angu passado, que trabalham em perfis aí de cultura pop, né, perfis de entretenimento, jornalísticos, não ouviram o episódio passado, porque gostam da gente falando aqui coisa séria, né? Não que o nosso papo não tenha sido sério, mas é mais prazeroso estar em boas companhias. Vocês que não ouviram, saibam que teve um monte de furo dos próximos projetos. Isso, o livro sobre Dona Ruth. Que não repercutiram. Exatamente, mas quem a biografia ouviu sabe. de Dona Ruth de Souza. Então, assim, muito lindo, muito generoso, muito amoroso, né? Como o Lázaro Ramos é. Deixo meu beijo a ele e agradecimento a toda essa galera
Nossa, muita gente bacana. Ítalo, que tirou foto de cada um dos angulers. Não, o Ítalo arrasou. Virou fotógrafo arrasou oficial. Em tudo. Foi muito incrível. Deixa eu falar mais uma coisa. Eu perdi o nome da pessoa que deu pra gente um pão de fermentação natural. Simplesmente mas eu tenho. Maravilhoso. Faço comercial. Tenho. E eu esqueci, eu tirei foto, eu esqueci de postar. Mas, gente, olha pão que delicioso. Pão. Salete da Saletial Padaria, @Saletial Padaria. A namorada de Salete, pelo que eu entendi, foi lá no Angu, levou o pão da Salete. E, gente, um pão lindo. Delicioso. Não só lindo, como delicioso. A gente trouxe, veio na bagagem de mão. Repartimos cortamos o pão, comemos o pão em solo carioca. Que mais que eu queria falar? Eu queria agradecer também o pessoal do Muncab, né? A Jamile, a Cíntia, a Paula. Foi incrível a palestra, a participação no Porto dos Saberes. Muncab passa a morar no meu coração. Visitamos o Palacete Tira-Chapéu, encontrei minha querida amiga Angeluce, dona do restaurante Preta, da rede, né? Que a gente conheceu lá na Ilha de Maré, quando ela ainda era fotógrafa, né, do Correio da Bahia. Virou uma empreendedora, uma empresária maravilhosa, uma restaurateur, eu acho que é assim que fala. Tudo. Dona maravilhoso. De tudo. E encontramos Prefeita. João Gabriel, arquiteto, no Casacor, de Salvador. Foi muito legal. Gente, fomos ao Casacor também. Um encontro muito amoroso, com a apresentação, né, dos fundamentos do projeto. Que lindo, que linda. E ainda me apresentou ao Tebas, primeiro arquiteto negro. Primeiro arquiteto, reconhecido muito posteriormente, né, como o primeiro arquiteto negro do Brasil. Então, gente, procurem saber. Foi uma passagem assim, breve. Não, 48 mas horas. Foi realmente incrível estar em Salvador. Vou deixar meu beijo para Daniela Mercury, que fez 60 anos. Teve uma festança com os blocos todos homenageando essa grande cantora. Não pude estar na festa, mas celebro a existência da Daniela e meu querido amigo Elísio, que vai ser diretor da próxima novela das 7. Escritor e diretor. E vai ser realmente incrível. Vai ser babadeira. Gente, vamos começar esse episódio, pelo amor de Deus, já deu 8 minutos mas de a gente tá abertura. Feliz. A gente tem muito assunto para tratar. Não, com certeza, tinha que ter. A gente tem muito assunto para tratar dessas 2 semanas, né? Que ficamos sem. Uma semana que ficamos sem gravar, mas tem 2 semanas de assunto acumulado aí. Bom, vamos aos nossos temas. A gente vai abrir esse episódio falando sobre o que começou com uma denúncia num vídeo do Felca, né, sobre a adultização de crianças, e terminou na prisão do influenciador Ítalo Santos. Que sabor, na última sexta-feira. No segundo bloco, vamos falar sobre as tarifas que, de fato, começaram a valer. Vocês lembram que no último episódio a gente falou, bom, se tudo seguir o cronograma que está marcado, começa a valer nessa quarta-feira, dia 6, de fato começou. E aí vamos tratar do que se desenrolou a partir disso, né? O governo anunciou uma linha de crédito e alguns, como é o nome disso que fala, meu Deus? Acho que crédito, né? E alguns abatimentos, aditamentos, postergando prazos para os empresários de áreas que foram impactadas aí pelo tarifaço, de setores impactados, então também temos isso para tratar. Vamos falar também no nosso último bloco dos nossos pop-ups a data do julgamento de Bolsonaro e réus também do núcleo crucial do golpe foi marcada. Setembro está chegando. Vamos falar da aprovação, né? O Lula sancionou o PL da devastação com 63 vetos. Vamos falar disso, ainda falta, né, passar de novo pelo Congresso, ainda não tem data a princípio. Vamos falar da morte de Arlindo Cruz, gente. Na semana passada, no final de semana, né, retrasado, 8/8. na sexta-feira,
um Gurufim que levou aí o final de semana, a madrugada de sábado, dia 9, um enterro que aconteceu tristemente, né, no Dia dos Pais. Temos que homenagear, render nossas homenagens a Arlindo Cruz aqui no Ângulo de Grilo, deixar marcado essa vida desse sambista, desse compositor, um dos maiores compositores do Brasil, né? Não é nenhum exagero falar disso. Bom, vamos começar esse episódio, pelo amor de Deus, que tem muito assunto e a gente já começou com uma abertura de 10 minutos, então o negócio promete. Bom, vamos começar falando desse vídeo do Felca. Eu demorei um pouco para assistir, mas assisti na semana passada o vídeo inteiro. Recomendo que todo mundo o faça. Obviamente, né, um vídeo que já começa com avisos de gatilho em relação a abuso sexual, a exploração de menores. Então, é um conteúdo sensível, né, que, óbvio, pessoas que tenham sensibilidade com esses assuntos é melhor não assistir. Então, já deixo isso avisado, como também está avisado no vídeo. O vídeo tem 50 minutos, é uma denúncia, né, feita pelo Felca. Felca é um influenciador digital, um youtuber. O nome artístico dele, né, o nome dele verdadeiro é Felipe Bressanin. E ele postou esse documentário que ele já estava fazendo há muito tempo, né, essa investigação, acompanhando uma série de perfis, e para entender esses códigos, né, desse encontro, dessa rede de pedofilia virtual que se dá em perfis de crianças, de adolescentes sexualizados, muitos desses sexualizados pelas próprias famílias, né? Pelo próprio pai, pela própria mãe. Perfis que são administrados pelos pais são alvo de ataque, de como eles chamam, ponto de encontro virtual dos pedófilos que conversam dentro desses perfis para trocar material, obviamente, ilegal e criminoso, né, de pornografia infantil. E os pais, vendo esses movimentos, ainda assim estão ali sexualizando cada vez mais seus filhos e filhas em troca de engajamento, de monetização desse conteúdo. Eu achei muito interessante uma coisa do vídeo do Felca. Eu não tinha a menor noção que isso acontecia desse jeito como ele expunha ali no vídeo, né, que ele fala que eles usam emojis, gifs para se comunicar. Ele mostra ali o modus operandi dessa rede, que acontece fora da Deep Web, né? Isso que eu achei assim, não que eu não soubesse que isso existisse, mas ele mostra como isso acontece de forma muito escancarada ali, nesses perfis administrados pelas famílias. Então, não são adolescentes que estão de livre, espontânea vontade ou escondido dos pais, postando conteúdos, de certa forma, né, de uma sexualização, de uma adultização de menores de idade. Não é isso, né? São perfis que são administrados por essas famílias. Então, a grande exposição dele nesse vídeo é como as famílias lucram, monetizam esses conteúdos às custas da infância das crianças. E o que é mais interessante nesse vídeo de adultização, que você pode imaginar que fala só de uma adultização, de uma sexualização precoce, né, de crianças e adolescentes. E não é só isso. O começo do vídeo trata de um outro tipo de adultização de crianças, que são as crianças coaches, as crianças empresárias. Um novo nicho de crianças, com uma isso. coisa bizonha, das coisas mais absurdas do mundo. Crianças, assim, de tipo, sei lá, 10 anos de idade, 12, 13 anos de idade, gravando podcast e falando que são empresárias, que teve um dia que eu fiz R$2.000 de tráfego pago, que escola atrapalha a gente que quer ser empresário. Uns papos, assim, exatamente essa mesma lógica que a gente já comentou aqui tantas vezes de forma crítica aqui no Ângulo de Grilo, né, desse discurso de coach, trabalha enquanto eles dormem,
né, meritocrático, que você tem que dar um jeito. Tem, inclusive, um dos cortes de uma das crianças falando isso. Se você não tem um iPhone, daí você tem que dar um jeito. Para de dar desculpa. As pessoas ficam dando desculpa. Para tudo tem que dar um jeito. Quem quer arruma um jeito. Discurso assim completamente fora da realidade e claramente uma reprodução do que é o discurso muito popular de muitos desses coaches, né, de internet que ficaram tão populares nos últimos anos, especialmente aí no pandemia, no pós-pandemia. Nada do que a gente já não esteja acostumado a ouvir de adultos, mas agora também ouvindo de crianças. Então, assim, é um negócio assustador o começo desse vídeo, que começa nesse ponto, né, nesse sentido da adultização, e depois passa para essa exploração sexual, né, de fato, ainda que por vias da internet, virtuais, mas desses menores de idade, até chegar no Ítalo Santos. Para quem não conhecia, ou para quem não conhece, quem não assistiu o vídeo, quem ainda está por fora, Ítalo Santos é um influenciador que tem anos que ele começou a gravar conteúdo com crianças, vizinhos da casa dele. Então ele começou a gravar essas crianças, zoando com essas crianças, as relações, as amizades dessas crianças. A partir disso, eles viraram meio que personagens ali nos stories do Ítalo. Um modus operandi muito parecido com o que fez o Carlinhos Maia, né? De criar toda uma história com aquelas pessoas que moravam na vila dele. Mas o Carlinhos Maia fez isso com adultos, né? Com amigos deles, com os outros idosos, enfim, da vila. Tinha crianças que também apareciam, mas não num contexto de exploração, né, sexual, como é o caso do Ítalo, que a partir de um tempo, depois de um tempo, começou a postar esses adolescentes com roupas, especialmente as meninas, né, com roupas cada vez mais curtas, cada vez mais sexualizadas, falando, né, de sexo, de namoro, se beijando, criou um reality como se fosse um Big Brother com esses adolescentes, filmando esses menores de idade 24 horas por dia ali. E a partir dessas denúncias que começaram a acontecer por conta dos vizinhos do Ítalo, que começaram a denunciar, que foram os primeiros que denunciaram que ele estava fazendo festas o fim de semana inteiro na casa dele com adolescentes e bebida alcoólica, livre para esses adolescentes, que as adolescentes estavam andando de moto no condomínio sem blusa para mostrar a tatuagem nas costas, gravando conteúdo, as meninas menores de idade. Os vizinhos começaram a denunciar. E nas redes sociais isso já é pauta há algum tempo, né? De vários influenciadores, perfis. O Me Conte Uma Fofoca, por exemplo, podcast que eu ouço, os meninos falam disso já há muito tempo, do absurdo que é esses conteúdos que o Ítalo posta. Uma das meninas menores de idade, que é muito falada, inclusive nesse vídeo do Felca, botou silicone com 16 anos. Uma coisa assim, uma atrocidade o que virou, né, essa história desses adolescentes. E aí, com o tempo, né, e essas denúncias avançando, e a partir dessa denúncia do Felca, foi se entendendo como esse grande esquema funcionava, né? Que passa pela emancipação desses adolescentes. Então, eles eram emancipados pelos pais. Parece que essa era, inclusive, uma das exigências, assim, de certa forma, para eles terem autonomia para estar ali naqueles ambientes, né? Para viajarem, eventualmente para assinarem contratos de trabalho sem passar pelos pais. Os pais recebiam dinheiro para autorizarem, de certa forma, esses adolescentes a estarem nesse conteúdo. E isso faz parte dessa investigação que está sendo feita. E, se comprovado, pode configurar um outro crime, né, dos pais estarem recebendo pela exploração, né, da imagem e da imagem sexualizada dos filhos. E tem toda uma série de relatos que também começou a aparecer nas matérias que saíram nos jornais na semana passada, antes da prisão do Ítalo, e também no Fantástico, que eu não assisti ainda, mas eu li a reportagem, né, sobre a prisão, sobre o caso, as informações que que foram divulgadas no Fantástico, de que as festas, os adolescentes tinham acesso à bebida liberada, bebida alcoólica liberada, mas a alimentação era controlada. Então, parece que o Ítalo
uma matéria do Extra da semana passada também falou sobre isso. O Ítalo tinha uma insônia terrível e ele às vezes virava à noite, ia dormir 9 horas da manhã, acordava 3 horas da tarde, os adolescentes só podiam comer na presença dele. Então ficava todo mundo com fome até ele acordar, até ele aparecer, né, até ele resolver pedir uma comida, até ele resolver dar um dinheiro. Tem pessoas que trabalharam com ele, que já estão denunciando abuso, assédio moral, né, no trabalho, assistente dele, assistente pessoal, que usava o próprio cartão para comprar comida para as crianças, para comprar coisas para a casa do Ítalo, e ele prometia pagar e não pagava. Então, pessoas que usaram o cartão pessoal para comprar coisas relacionadas ao trabalho e não foram ressarcidas. Também já tem essa denúncia rolando há algum tempo. E aí, as redes sociais, a partir do vídeo do Felca, né, dessa primeira grande denúncia, já começaram a se explicar. Então, inicialmente, o YouTube falou que já tinha desmonetizado o canal dele, todos os vídeos do canal eram desmonetizados. O TikTok já tinha cancelado 2 contas dele na plataforma. A Meta também finalmente respondeu os contatos, disse que as contas do Ítalo foram removidas da plataforma. Logo que o Felca soltou o vídeo, a primeira coisa que aconteceu foi a conta do Ítalo sumir. E aí todo mundo entra na suspeita de que quando há uma denúncia, uma onda de cancelamento, né, digamos assim, esses influenciadores sempre desativam a conta para não perder seguidores. Porque quando você desativa, não tem como a pessoa entrar para te dar um follow. E aí eles deixam a poeira baixar, e aí voltam um tempo depois com o mesmo número de seguidores e não verem as suas métricas ali prejudicadas. Então, a primeira hipótese foi que o próprio Ítalo tivesse desativado a sua conta, né, para que não perdesse seguidores, para que a conta não fosse alvo de denúncias e acabasse sendo banida e ele perdesse a conta. Bom, a conta foi removida do mesmo jeito, segundo a Meta. O YouTube já disse que já tinha tirado vários, além de ter desmonetizado, né, já tinham tirado vários conteúdos dele do ar, então vários vídeos já tinham sido banidos da plataforma. E aí, na sexta-feira, ele foi preso. Só para fechar a nossa linha do tempo aí, desde a publicação do vídeo do Felca, na sexta-feira ele foi preso em São Paulo, acusado de explorar crianças e adolescentes na rede social. Na quarta-feira, teve uma busca na casa dele em João Pessoa, um mandado de busca e apreensão. Os equipamentos foram retirados, mas ele não foi encontrado na casa. Então surgiu a possibilidade dele estar fugindo da polícia, né, dele não estar em casa. Então ele foi expedido mandado de prisão e ele foi preso na sexta-feira. Ele e o marido, Israel Nata Vicente, estavam numa casa alugada. No momento, não tinha nenhum menor de idade na casa, né, na casa de João Pessoa, durante a busca e a apreensão. Foram apreendidos celulares. Tinha uma informação de que eles teriam tentado destruir provas antes da polícia chegar, antes da polícia retirar os equipamentos. E ele continua preso. A prisão seguem presos. A Justiça da Paraíba negou o pedido de liberdade. Então, eles continuam presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E na decisão do mandado de prisão, são citados os seguintes crimes: tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais envolvendo menores, constrangimento de crianças e adolescentes. Então, esses foram os crimes que estão relatados como há fortes indícios de terem acontecido nessa decisão do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho, além da Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo também. Bom, por enquanto, é isso que se tem de informação, mas é só a ponta do iceberg, assim. No vídeo do Felca, ele dá vários exemplos de contas de pessoas, de familiares, né, que exploram a imagem dos próprios crianças, dos próprios filhos. Então, essa é só a ponta do iceberg. Parece que a última atualização desse caso é que essa adolescente, né, que é a mais falada e
por essa sexualização do Ítalo, gravou um vídeo contra, né, essa prisão, defendendo o Ítalo, que eu não seria nada sem ele. Enfim, é tudo muito triste, assim, porque é uma criança que passou os últimos, uma menor de idade, né, de 7 anos, que passou os últimos anos da vida, desde os 12 anos de idade, tendo a sua imagem explorada, né, e que atribui a esse homem todas as conquistas que ela teve na vida. Então ele fala, ele deu uma casa desse tamanho para minha mãe, um quarto para ela, um quarto para mim, as minhas maquiagens, minhas roupas, tudo que a gente construiu foi como uma família, eu consegui estudar numa escola boa, ele não fez nada disso que estão falando, a única coisa que ele faz é dar carinho, dar amor. É assim, gente, é uma desgraça social isso que está acontecendo, mas é um alívio ver que esse assunto realmente, assim, furou a bolha. Finalmente furou a bolha e quero ouvir Flávia Ol, mas, enfim, esse vídeo do Felca é extremamente importante e acho que é um vídeo, inclusive, adultos aqui que estão ouvindo, né, que tem crianças na família, assistam primeiro, avaliem se vale a pena, se vocês acham que faz sentido assistir, inclusive com as crianças, as crianças não, né, mas com os adolescentes da família. Então, os adolescentes que estão na rede social, os adolescentes que eventualmente postam um ou outro conteúdo que pode, né, ser sexualizado, que às vezes não tem a dimensão disso. Os adolescentes precisam estar cientes que as redes sociais não são um ambiente seguro. Então, acho que vale a pena, eventualmente, assistir junto, né, conversando, que esse seja um canal de diálogo da família também, porque é um vídeo extremamente importante de um assunto terrível, né? Mas que precisa ser falado, e quanto mais a gente fala, mais a gente consegue abrir os olhos das pessoas e prevenir, né, que isso continue acontecendo. Bom, primeiro expressar minha perplexidade, assim, porque, de fato, e veja, a gente está aqui diariamente, né, participando, eu, né, do debate público, dessa questão da necessidade de regulação de redes sociais, dessa exposição excessiva, desse quase vício, né, social relacionado às redes sociais, mas o que o Felca trouxe e a forma organizada como ele apresentou as denúncias, realmente foi assim, absolutamente necessário, urgente e estarrecedor ao mesmo tempo. A Isabela está mencionando, também já mencionou a questão dos adolescentes empreendedores, um discurso absolutamente até agressivo, eu diria, né, em relação a sobre como são analisadas as pessoas e as crianças, né, e os adolescentes que não fazem dinheiro, que estão em desvantagem, em desigualdade social, um discurso sem empatia, de muita ambição e valores que contrastam, né, com altruísmo, generosidade, enfim, com alegria, com sociabilidade, com amizade. Enfim, eu fiquei muito chocada com esse conteúdo que está logo no início, né, na apresentação do Felca. E, na sequência, ele vai tratar da questão da sexualização, que não é nova, que é muito grave, e sobre a qual o Brasil se debruça pouco, especialmente a partir do eixo da questão das redes sociais e da monetização. O Brasil está longe de ser um país inocente, né, no que diz respeito a esse tema da sexualização precoce. A música, as danças, isso desde o meu tempo, eu tenho 56 anos, né? Eu dançava Gretchen, usava aqueles macaquinhos com metade da bunda de fora, com 9, 10 anos, 11, 12. Esse é um fato. O casamento infantil é um fato no Brasil. Isabela já teve em viagem, por exemplo, a Marajó, né, que era uma experiência de tráfico humano, né, de sequestro de mulheres para exploração sexual, mas também tinha a dimensão do casamento infantil. Quando a gente olha as estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Atlas da Violência, com dados do IPEA e do próprio Fórum,
relatórios específicos relacionados à questão da violência contra criança e adolescente, a gente vê uma concentração de casos de abuso sexual, de estupro de vulneráveis, e que alcança fortemente crianças, meninas, principalmente meninas, mas na faixa de 10 a 14 anos, é uma incidência muito alta, com casos de meninas de 4, de 5, de 9 anos de idade. Então, essa questão da exploração sexual, do abuso de crianças, de meninas e meninos, mas de crianças, por parte de uma rede organizada ou não, né, de pedófilos, essa é uma realidade que está dentro das casas das pessoas, está dentro das famílias. A gente trouxe muito esse debate aqui mesmo no Angu durante a pandemia, né, que o isolamento social, o afastamento das atividades pedagógicas, das escolas, o que isso produziu de aumento, né, de abuso e de uma dificuldade de observação relacionado a essa questão. Mas o vídeo do Felca, ele teve o mérito, né, de não só denunciar esse ambiente de violência, como associar isso a uma rede criminosa que se remunera a partir disso e do próprio papel das plataformas digitais na direção de não coibir e, eventualmente, de também se remunerar para distribuir esse tipo de conteúdo. Eu assisti a reportagem do Fantástico e me chamou a atenção, em particular, eu acho que foi uma representante do Conselho Tutelar lá da Paraíba, dizendo que receberam, Isabela já falou disso, receberam denúncias de vizinhos, né? Os vizinhos vizinhos ou pessoas que começaram a ter acesso a esses vídeos, denunciando a exploração sexual, essa, vamos chamar de adultização ou de sexualização das crianças. Mas a representante do Conselho Tutelar dizia o seguinte: nenhuma das denúncias veio dos pais desses menores. Então, também tem um lado muito cruel, porque, eventualmente, você pode, de fato, ter seu filho capturado, né, fisgado por uma estrutura dessa criminosa, alguém porque busca sustento, dinheiro, fama, né, ajudar a família, mas se dar conta disso. Ela chamava atenção para o fato de muitas famílias estarem fazendo parte, autorizando, entregando seus filhos, ou por total desconhecimento do que estava rolando, ou pela dependência financeira que acabou sendo criada em razão, principalmente no caso do Ítalo, né? Hoje você tem notícias falando que as famílias recebiam mesadas de R$3.000. Pô, é claro que uma família de um município pequeno, do Nordeste brasileiro, né, com as dificuldades que a gente sabe de renda, ganhar uma renda permanente de R$3.000, você resolve o problema de várias famílias. Está aí a Isabela mencionando o depoimento da menor, que passou anos, que teve uma exposição imensa. Quando o Felca mostrava os comentários, né, das postagens, imagem de a menina dormindo com o suposto namorado, também menor de idade, embaixo do edredom, e ele puxava o edredom para mostrar a roupa, né, para mostrar como é que eles estavam deitados. Enfim, é tudo tão podre, né, e ao mesmo tempo desesperador, né, no sentido de o quanto a gente está negligenciando também essa fronteira. Na semana passada, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma publicação muito ampla, em parceria com o Unicef, sobre violência que alcança crianças e adolescentes, principalmente na região amazônica. No caso da violência sexual, dos 10 estados brasileiros com maior número de ocorrência, com maior incidência, 6 ficam na Amazônia Legal. São 9 estados, 772 municípios. Meninas, principalmente meninas negras, meninas indígenas, altamente sujeitas à violência sexual. Estamos falando de estupro de vulnerável, todo tipo de
de abuso. Os dados de maus tratos também são intensos, porque aí também se confunde com isso. Bom, teve aí essa dimensão de não poder comer até o influenciador acordar. Então, assim, tudo muito grave, uma denúncia que não só confirma um ambiente de muita tolerância à violência contra a infância e a adolescência, inclusive no eixo da exploração sexual, uma sociedade que pouco se dá conta, né? E o quanto o ambiente digital virtual também foi contaminado e também confirma, reforça, multiplica essas práticas criminosas que já deveriam ser tratados, né, encarados como tragédia. É verdade que a gente tem o Estatuto da Infância e da Adolescência, a gente tem um arcabouço legal importante na direção de violência doméstica, de importunação, de abusos, de tudo, mas há uma questão cultural, né, de tolerância, de um lado, e uma questão oportunismo, né, de se aproveitar da miséria, da pobreza, das más condições de vida alheia, que também estimula isso. E, ao mesmo tempo, que aí eu queria entrar, ainda que rapidamente, a gente não tem uma decisão fechada, mas, a desconexão do mundo político em relação a essa realidade. O debate na sociedade não é novo, organizações de proteção à infância, vários eixos, defensoria, Ministério Público, em várias partes do país, denunciam. A gente tem as estruturas do Conselho Tutelar, né, dos conselhos tutelares. Quer dizer, a gente tem uma institucionalidade que faz algo, poderia fazer mais, é verdade, mas faz, age, e a gente tem um mundo político, principalmente do ponto de vista do legislativo, absolutamente refratário. O debate do FELCA, Isabela tem razão, furou a bolha, né? A gente viu nomes da esquerda e da direita, né, compartilhando, cobrando providências, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que viu também nesse debate uma boia de salvação para um momento de intenso desgaste político que ele vinha e vem sofrendo, né, desde o episódio lá do IOF e, né, tudo isso que a gente tem falado, e depois com o que aconteceu, o que tem acontecido lá no Congresso em relação a desqualificar, quase um levante, né, um motim. Ele viu, né, nesse debate público relacionado à adultização, à sexualização de crianças, uma possibilidade de mudar a agenda, virar a página da agenda, mas, ao mesmo tempo, vimos setores da extrema-direita, do campo conservador, de uma forma, eu vou chamar assim, de muito cínica, dizendo que aquele era um vídeo para que o campo progressista, o campo de esquerda conseguisse emplacar uma legislação relacionada à regulação, a restrições a redes sociais, e eles são, esse campo político é absolutamente sensível ao lobby, né, das big techs. A gente viu isso em 2023, quando do debate dos ataques, da violência contra escolas, né, dos ataques em escolas que mataram gente, mataram criança, mataram professora. Naquele abril, maio de 2023, havia uma janela de oportunidade de votação desse tema, de uma aprovação de uma agenda legislativa, de uma legislação que pudesse modular, né, essa atuação e essas atitudes, e essa possibilidade foi totalmente sepultada, inclusive com um lobby muito forte das big techs, até nas pesquisas que se fazia no Google da vida, vinha informação dizendo que queriam tirar sua liberdade. A gente viu até decisão em relação ao Telegram, né, a partir de decisão na justiça, tendo de postar uma retratação. A gente viu no ano de 2024 um novo esforço nessa direção, e o então presidente da Câmara, Arthur Lira, jogando no lixo o substitutivo, o relatório do deputado Orlando Silva, instituindo um grupo de trabalho que nem chegou a se reunir ao longo de 2024, e agora, novamente, essa possibilidade de aprovar uma legislação ainda restrita,
mas que alcance e abrace pelo menos o eixo da violência e da exploração de crianças e adolescentes. É muito importante avançar nessa agenda. O governo já hipotecou apoio a um projeto, o 2628, né, que justamente trata dessa questão da violência contra criança e adolescentes no meio digital e apresenta lá uma série de proposições. Eu não sei se a Isabela quer enumerar as principais decisões. Esse projeto já passou pelo Senado, com relatoria do senador Alessandro Vieira, está na Câmara. Se não tiver grande alteração na Câmara e ele for votado, ele deve ir à sanção. O governo, a ministra Gleisi, a ministra Gleisi Hoffmann, né, da articulação das relações institucionais, e a ministra Macaé Evaristo, dos direitos humanos, né, já manifestaram apoio, dizendo que o governo está de acordo em aprovar esse projeto. Desde 2017 tem mais de 60 projetos, né, já tinha 25, agora tem mais de 60, cerca de 60 projetos. Um monte de deputado correu para apresentar projetos na esteira disso que o Felca denunciou, e eu acho que é importante a gente chamar a atenção para isso. Nem todos os projetos recém-apresentados, eles são exatamente bem intencionados na direção de tentar avançar numa solução para esse tema. Tem gente apresentando o projeto de uma forma oportunista para embaralhar o debate e postergá-lo mais uma vez, né? O próprio presidente da Câmara criou um grupo de trabalho para fazer uma análise de todos esses projetos e apresentar um diagnóstico, um resultado nos próximos 30 dias. No fim da semana passada, a pressão era muito grande para que o projeto que já está pronto entre em regime de urgência, entre em pauta e seja votado, esse que veio do Senado, mas a gente sabe que há uma imensa ação de lobby das plataformas digitais e do campo que não tem interesse em nenhum tipo de regulação, de modulação, para brecar esse gravíssimo problema, que já era um problema muito, muito sério, agudo e, infelizmente, longevo no campo real, e agora se estende com um potencial de dano talvez ainda maior no ambiente virtual. E não é Deep Web não, hein, gente? Exatamente, isso que é o assustador. Você quer pode falar do projeto 2628? Posso. Esse projeto, os principais pontos são o seguinte: remoção de conteúdo, então obriga as empresas, as redes sociais, a retirarem vídeos e imagens de abuso sexual infantil sem ordem judicial, assim que forem notificadas. Bloqueia a pornografia, então plataformas que tenham conteúdo pornográfico terão que adotar medidas para verificar a idade e identidade de usuários, impedindo o acesso de menores. Muitas plataformas que bloqueiam pelo algoritmo, né, qualquer vídeo de pornografia explícita, mas o X, por exemplo, é uma plataforma que não bloqueia, em que esse tipo de conteúdo explícito é permitido. E também é uma plataforma que tem muito menor de idade, né? Então, quais são, por exemplo, no X, essas medidas? Outra coisa, o uso das redes por menores de 12 anos. Então, a criação de conta em rede social vai exigir vinculação ao perfil de um responsável legal, e as plataformas poderão solicitar documento oficial para comprovação dessa identidade, além de oferecer ferramentas de controle parental para bloqueio de contas, limitação de acesso e definir tempo de uso. Isso já tem várias plataformas que fazem, o TikTok tem uma ferramenta de controle parental interessante até. Mas, assim, esse negócio de criação de conta em rede social vai exigir, né, para menores de idade, vai exigir vinculação ao perfil de responsável legal, não resolve a questão de que muitas dessas crianças têm a sua imagem explorada pelos próprios pais. Então, a questão não é só o uso das plataformas por menores sem monitoramento dos pais, mas o que esses pais andam fazendo como detentores da imagem dos próprios filhos. Então, não adianta você
permitir que contas sejam criadas para crianças, para menores de idade, desde que tenham um responsável legal, se esses responsáveis legais é que estão lucrando com a exposição da imagem dessas crianças, entendeu? Então, assim, na minha opinião, devia ser proibido conta para menor de 13 anos de idade, ainda que seja administrada pelos pais. Não pode ter. Não interessa que tá lá, perfil monitorado por fulano e fulana. É um perfil de uma criança? É a foto de uma criança? Não pode ter. Devia ser proibido. Isso vale para filho de famoso, para filho de celebridade, para filho de celebridade, para o perfil dos filhos da Virgínia, do não sei o que, não me interessa. Tinha que ser proibido, mesmo se essa conta tiver sido criada pelos pais, mesmo se essa conta for monitorada pelos pais. Não dá para abrir brecha mais para os pais continuarem explorando a imagem dos filhos, seja sexualmente ou não, né? Porque tem muitos pais que não exploram sexualmente, mas exploram os momentos de vulnerabilidade das crianças, as crianças chorando, ou até as crianças brincando, sendo felizes e tal, mas assim, aquela criança não tem discernimento para consentir o uso da própria imagem. Então, como é que pode criança que às vezes nem nasceu, quem lembra do bebê da VTube e do Eliezer? Ainda estava na barriga e já tinha mais de 1 milhão de seguidores. O perfil era foto de um ultrassom, o perfil já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso não pode ser isso não pode não ser crime, gente, não é possível, não pode não ser uma violação, né, de direito de privacidade, de direito de imagem, um troço desse. Bom, continua. Publicidade de jogos eletrônicos, então proibindo o direcionamento de anúncios a crianças e adolescentes e da criação de perfis comportamentais para fins publicitários. Então, não pode ter nenhum tipo de venda de jogo voltado, acessado por menores, e jogos que tenham interação entre usuários, então que eu possa jogar interagindo com outro usuário que está do outro lado do mundo, tem que permitir controle ou bloqueio dessa função por responsáveis. Isso também é uma questão que tem muitos jogos que as crianças podem jogar online, né? E aí ter acesso, inclusive, a chat de voz com outros jogadores, que também são territórios usados para aliciamento, né, desses menores, para pedófilos, para uma rede internacional, nacional, chegar até crianças. Isso é muito comum, e aí deixo esse aviso, você que está ouvindo, que tem filho, que tem sobrinho, que tem enteado, que tem primo. Isso é muito comum de acontecer no jogo Roblox. É um jogo muito popular entre crianças, especialmente crianças, e tem uma opção de você jogar com outras pessoas e ter ali o chat ativo, e ter chat de conversa de voz, e é muito comum que as crianças sejam procuradas por adultos se passando por crianças. Então, você que tem crianças na família que jogam esse jogo, muita atenção, porque é um jogo muito comum e já muitas vezes denunciados de serem um território muito frutífero para esse tipo de interação criminosa. Então, atenção. Então, essas são as principais propostas desse projeto que está parado no Congresso, na Comissão, né, de Comunicação da Câmara desde o início do ano, mas que aparentemente vai entrar em regime de urgência aí na Câmara pelo Hugo Mota. Bom, eu acho que é isso, né, o assunto. Eu acho que, enfim, e essa necessidade de a gente estar com os sentidos muito aguçados, né? Veja, não é trivial pensar que foram vizinhos. É tudo muito triste, é tudo muito horroroso. Mas tem um alento aí, né? Tem um alento a partir da indignação da opinião pública, da sociedade, não só com a denúncia do Felca, mas antes disso, né? Você pensar que vizinhos denunciaram, que o Conselho Tutelar chegou a ser procurado por pessoas anônimos, por desconhecidos. Então, assim, também tem um lado, eu falei muito desse pus, né? Da sociedade, da tolerância, né? E do quão longevo é esse processo, né? De sexualização, de adultização, principalmente das meninas no Brasil. E isso se dá até do ponto de vista das atribuições familiares, né? Mas, por outro lado, também,
a gente pode sentir algum alento em ver que tem gente que, não estando diretamente envolvidas, sendo partes, sendo rede de proteção familiares, né, dessas crianças, estão denunciando. Há também no Disque 100 uma tendência, que é o serviço, né, do próprio governo, tem registrado aumento de denúncias em relação à questão da violência, da exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem uma produção de dados, a gente tem muitas organizações da sociedade civil e do Estado preocupadas com isso. Então, assim, é um cenário terrível? É. Abominável? É. Mas aqui e ali a gente vê momentos de empatia, de pressão política, de atuação cidadã, que dá um certo conforto para a gente. E acho que uma rede que se forma, por exemplo, a partir do Angu, a partir dos meios de comunicação, ela é muito importante para esclarecer. No Fantástico mesmo, houve a entrevista de uma educadora que falava, olha, às vezes eu usava a imagem do meu filho para passar um determinado conteúdo relacionado à educação e tal, e botava meu filho para mostrava imagens, fazia daquilo, né, uma estratégia para trazer mais engajamento, mais gente, um sentido prático, e entendi que eu não posso fazer isso, em hipótese alguma. Então, assim, tem uma pedagogia e também um protocolo, né, que vai se consolidando em relação a essa proteção. Então, fechar os perfis. É engraçado que a gente falou disso na conversa com o Lázaro, né? A forma como ele e Thaís administraram e zelaram pela imagem dos filhos. Ontem, no Fantástico, o Rodrigo Santoro também deu uma entrevista falando dos 50 anos, né? Ele está completando e tal, e da forma como ele e a mulher escondem, protegem as duas filhas pequenas que têm. Então, assim, é um pouco fazer também, não só judicializar, não só cobrar do legislativo, mas identificar as ações cidadãs corretas e difundi-las, né? Então, falar, alertar amigos, né, familiares que mostram seus filhos, e muitos deles não têm remuneração nenhuma, né? Às vezes é só porque acha bonitinho, acha engraçado, outros monetizam e fazem disso uma experiência, mas chamar atenção para os riscos também do ponto de vista de pessoas físicas que somos. Aquela ideia do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que chama atenção para a responsabilidade coletiva, é a família, é a comunidade, é a sociedade, é a escola, né, é o Estado, todo mundo tem essa obrigação. Nós tivemos experiências muito positivas com a proibição dos celulares nas escolas. Foi uma legislação que acabou conseguindo a adesão de direita, de esquerda, foi aprovada num tempo muito, muito curto, implementada, com bons resultados de aplicação. Então, também o mundo da educação tem o seu papel. Enfim, eu não queria terminar essa conversa, esse bloco, sem chamar atenção para alguns sinais positivos, né, de enfrentamento a isso que é um pus horroroso da sociedade. É isso, gente. Vamos para o nosso próximo bloco. Acho que a mensagem principal desse vídeo do Felca, né, dessas últimas 2 semanas em que esse assunto ficou tão em alta, é realmente uma força-tarefa social para proteger a dignidade e a privacidade das crianças, em conteúdos que tenham a ver, né, com uma exploração sexual e em conteúdos que não tenham a ver. Porque, por mais que os pais, os responsáveis legais, sejam, né, os guardiões desse direito de imagem, dessas decisões, né, do que fazer com a imagem, com a privacidade das crianças até os 18 anos, eles não podem, né, usar esse direito
para monetizar essa imagem a qualquer custo, para expor essa criança, esse menor de idade, a constrangimento, né? A imagens vexatórias, porque no tempo que a gente vive hoje em dia, depois que isso é colocado na internet, não tem como voltar atrás, não tem como tirar do ar, não tem como você apagar, deletar para sempre, né, um conteúdo que é colocado em rede social. A gente sabe disso, da velocidade que essas coisas se multiplicam e se perpetuam, né, para sempre. Então, eu sei que aqui tem muita gente que ouve a gente que tem irmãos mais novos, irmãos crianças menores de idade, sobrinhos, né, primos, enteados, filhos, netos. Então, as crianças e os adolescentes, os menores de idade, são responsabilidade de todos nós. Então, é responsabilidade de todo mundo proteger a infância, as infâncias e as crianças, a imagem dessas crianças. Então, que a gente também nos coloque nessa posição, né, de responsáveis num pacto social, num pacto coletivo de resguardar as nossas crianças. É isso, vamos para o nosso próximo bloco. Esse episódio já está gigantesco. Vamos para o nosso próximo bloco, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar então falando do tarifaço, que começou a valer. No último dia 6, a gente tinha falado disso, né? Será que vai? Será que não vai? Será que vão adiar de novo? Será que Trump vai voltar atrás? Qual vai ser o próximo movimento? Mas o tarifaço de 50% em vários insumos brasileiros, de fato, entrou em vigor no dia 6. Quem está perdido no tempo, volta no último ângulo de grilo anterior ao do Lázaro, porque a gente comentou vários dos 700 itens que foram retirados, né, do tarifaço, mas muitos outros continuavam e de forma bastante preocupante, né, setores importantes da economia brasileira. Então, o que eu acho que vale a gente falar aqui? A gente está, né, atrasado no assunto, porque ficamos sem gravar aí na semana passada, mas eu acho que o principal que a gente queria tratar aqui é das medidas, a primeira grande medida, na primeira parte desse pacote de medidas para socorrer, para ajudar minimamente as empresas afetadas por esse tarifaço a atravessar pelo menos esse primeiro momento de baque, né, muito intenso. Então, na quarta-feira passada, dia 13, o governo anunciou essa primeira parte desse pacote. A principal medida foi uma criação de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para auxiliar essas empresas impactadas pelo tarifaço, sendo que o acesso a essa linha de crédito está condicionado à manutenção do número de empregos. Então, as empresas vão ter acesso a essa linha de crédito, né, mas tem que preservar os empregos. Na semana passada também, a partir do tarifaço, muitas empresas anunciaram férias coletivas, né, por conta das vários pedidos, encomendas, importações que foram cancelados, né, dos Estados Unidos. As empresas ficaram com uma quantidade de produto estocado, sem necessidade, sem ter como produzir mais, porque não tinha para quem vender. Então, várias empresas deram férias coletivas para reestruturar como será a sua operação, diminuir a sua operação a partir do começo do tarifaço ter entrado em vigor. Outras coisas que estão também dentro desse primeira parte, né, desse pacote é a possibilidade da compra pelo governo ou por estados, municípios, de produtos perecíveis dentro desses setores, então principalmente peixes, frutas, mel. A gente falou já incessantemente sobre isso aqui. O adiamento por até 2 meses das cobranças de tributos e o compromisso também do governo de prospectar novos mercados para ampliar as possibilidades de exportação desses produtos. Acho que foi a primeira grande medida que veio logo após, de fato, esse tarifaço entrar em vigor e a necessidade das empresas todas se reestruturarem a partir disso. Queria que Flávia comentasse o que já tem
de novidade, se já tem um movimento das empresas conseguindo se reestruturar ou ainda está muito cedo ou, por enquanto, só prejuízo. Se já tem um movimento de fato que a gente já tinha citado aqui lá atrás, antes do adiamento dessa data do tarifaço, das prefeituras, dos governos incorporarem esses produtos, especialmente os perecíveis, né, na merenda escolar, em refeitórios, restaurantes, enfim, de universidades, porque a gente tinha falado isso no ângulo lá atrás, né, dessa possibilidade de as próprias prefeituras, dos governos fazerem uma força-tarefa para absorver esses produtos que são perecíveis, que se não forem vendidos, vão estragar, né, vão para o lixo, não tem o que fazer. Então, se esse movimento já está acontecendo, além das possibilidades, o que se tem de informação agora que já há quase 2 semanas, né, que o tarifaço entrou em vigor? Eu acho que assim, vou dar um passo atrás só em relação a esse tema do pacote de ajuda, chamar a atenção para o fato de que talvez o Brasil e todos nós tenhamos subestimado a capacidade de articulação e de destruição, digamos assim, do Eduardo Bolsonaro e dos seus aliados, né? Eu acho que é importante trazer o quanto essa atuação, né, de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, em defesa do próprio pai, né, dos interesses particulares de Jair Bolsonaro, ela foi efetiva. E aí, assim, acho que cabe uma reflexão, uma linha do tempo sobre se tratar de um processo que não começou nesse 2025 a partir da posse do Donald Trump. Quando Bolsonaro assumiu em 2019, já havia essa tática de aproximação da extrema-direita no Brasil com a extrema-direita internacional, no caso norte-americano ou estadunidense, como você gosta de dizer, com Benjamin Netanyahu, com líderes europeus, principalmente o Orbán, da Hungria. Veja, essa rede, mais recentemente a gente pode pensar no Javier Milei, né, da Argentina, mas essa rede, né, esse ecossistema, como gostam de chamar, da extrema-direita, articulada globalmente, ela é um fenômeno muito consolidado e que tem mostrado força. Lá em 2019, a gente já via o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, viajando aos Estados Unidos, participando desses eventos e, inclusive, vamos lembrar que ele chegou a ser cotado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma ideia que terminou abortada pelo despreparo, digamos assim, do ponto de vista formal, mas sempre houve, né, essa construção de redes de relacionamento, que agora se mostra muito efetiva. Quer dizer, eu acho que, em alguma medida, quando a gente olha ao longo do tempo, faz essa reflexão sobre essas estratégias, me parece que, acho que é uma meia-culpa, né, a ser feita, é de que muitas vezes isso pareceu não ser sério, não ter a profundidade que hoje a gente vê que tinha e tem. Né? Eu lembro da Copa, a Copa foi em 2022, né, na Copa do Mundo, que ele viajou para... A Copa foi onde? No Catar, né? E ele viajou dizendo que tinha levado um pendrive para mostrarem o que estava acontecendo, e foi uma piada geral, porque, na verdade, ele queria, né, se especular, queria ver os jogos, e aí usou essa estratégia, etc. Mas há uns lampejos que, se você vai situando no tempo, você vê que consolidou efetivamente uma relação. E que o governo americano, que hoje, né, sob Trump, não tem espaço para o contraditório, há uma centralização muito grande na Casa Branca, a diplomacia, como nós conhecemos, né, as relações diplomáticas como nós conhecemos, perderam muito espaço, né, nesse segundo mandato de Donald Trump, e o que a gente vê nos discursos e nos movimentos contra o Brasil demonstra que esse campo, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, né, à frente, Paulo Figueiredo Neto, né, do último ditador aqui
do regime militar, ele efetivamente tem resultado e, aparentemente, tem uma profundidade de temas, né? Porque vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Houve a ameaça de tarifaço com Jair Bolsonaro, naquele primeiro parágrafo da carta, né, o processo e tal, a anistia, vamos chamar assim, e, em segundo lugar, a citação às big techs e falando do Brasil como um parceiro desleal, falando em déficit, né, dos Estados Unidos com o Brasil, o que não é verdadeiro. Então tem essa mentira. Mas Bolsonaro e os interesses das big techs à frente naquela carta, o que torna qualquer possibilidade de encaminhamento de um acordo inviável, porque se trata de soberania e da independência dos poderes, né? Então já falamos sobre isso. Mas houve a abertura de investigação contra o Brasil no âmbito do que eles chamam de seção 301, que é de investigar práticas desleais de comércio exterior, mas com um escopo super amplo, que vai do PIX, da 25 de março, né, da área de comércio popular e com produtos piratas, eventualmente, em São Paulo, até o desmatamento na Amazônia, até o enfrentamento à corrupção, até um contencioso objetivo, que é a questão do etanol de milho, né, da entrada do etanol no Brasil. E, na sequência, ainda, também por provocação desses dois indivíduos, um deles um deputado federal eleito e no exercício do mandato, a suspensão dos vistos de Alexandre de Moraes, aparentemente familiares e ministros, outros ministros do STF e o Procurador-Geral da República, a aplicação da Lei Magnitsky, aquela de morte financeira, né, que estrangula, né, as possibilidades de movimentação de recursos do ministro Alexandre de Moraes, em particular de ativos que estejam nos Estados Unidos ou em instituições americanas, mas que tem alguma dúvida se isso pode ser estendido para instituições, ainda que brasileiras, que tenham relações com o sistema financeiro americano. Então, tem essa profundidade. A suspensão, na semana passada, de vistos de 2 servidores, né? Um hoje ainda no Ministério da Saúde, outro na Secretaria Extraordinária da COP30, de suspensão de vistos para os Estados Unidos, pela participação na formulação do programa Mais Médicos, em 2013. E, na sequência, a suspensão dos vistos da esposa e da filha de 10 aninhos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que era ministro na ocasião dos Mais Médicos. Ele, que está com o visto expirado, segundo, desde 2013, viu a sanção, a retaliação, alcançar uma criança de 10 anos. Então, assim, eu acho importante pensar, né, olhar isso tudo que está acontecendo, esse empreendimento contra o Brasil. E mais, um relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo, em que, no capítulo brasileiro, o Departamento de Estado denuncia maus tratos, abuso do judiciário em relação aos presos e aos réus do 8 de janeiro, algo que jamais apareceu em outros relatórios internacionais de direitos humanos por parte de organizações, de entidades como a Human Rights Watch e a própria Anistia Internacional, o próprio Repórteres Sem Fronteiras, em relação ao tema da liberdade de imprensa. Então, é muito impressionante, assim, primeiro, o arsenal, né, dedicado a realmente coagir, intimidar, pressionar as instituições brasileiras, motivados por um deputado federal do Brasil interessado em anistiar o próprio pai, imbuído de uma agenda personalíssima, mas a forma como essa figura e também o Paulo Figueiredo se mostram influentes na Casa Branca. Eu não vou dizer assim, nos corredores de Washington, na Casa Branca, em particular, nesse governo Trump, que ele é muito concentrado, centralizado
na Casa Branca, no entorno mais próximo e mais obediente ao presidente da República, né, dos Estados Unidos. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que teria uma reunião com o seu par, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e essa reunião foi cancelada de última hora, já tinha o Zoom lá, o link já distribuído, foi cancelada, e na sexta-feira o Eduardo Bolsonaro mostrou que no dia 13, exatamente quando aconteceria a reunião com Haddad, quem se reuniu com o secretário do Tesouro foi ele, Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo. Então a gente vê assim, essa influência, não dá para negar essa influência construída ao longo do tempo e eu diria que subestimada pelo Brasil. Acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Eu não estou falando só do campo progressista, da opinião pública, dos jornalistas, estou falando das instituições mesmo, como um todo, né? Executivo, legislativo, judiciário. E entender que, a partir dessa atuação que não cessa, ainda agora, ainda hoje, segunda-feira, 18 de agosto, o Eduardo Bolsonaro postou numa rede social uma carta, mais uma, de Donald Trump endereçada a Jair Bolsonaro, com data de anteontem, né, para quem está ouvindo, domingo 17, dizendo que esse processo tem que parar, essa criminalização de Bolsonaro, que ele está observando com atenção, etc. Você tem a embaixada americana compartilhando ou publicando conteúdos dizendo: estamos observando o Supremo Tribunal Federal, outros ministros, a atuação dos aliados de Alexandre, coisas impensáveis. E a partir da provocação, no mínimo, né, dessa dupla. Então, esse é um ponto. E um Congresso Nacional que até aqui não tomou nenhum tipo de providência para punir esse deputado eleito com mais de 700 mil votos em 2022, mas eleito com 1.800.000 votos no ano de 2018, que está empreendendo, né, sanções, retaliações gravíssimas, né, que, em alguma medida, protagoniza um ataque, né, contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro, o tempo de licença dele já se esgotou, então ele agora está na situação de ausência das sessões legislativas de falta e pode ter o mandato cassado por falta, assim como aconteceu com Chiquinho Brazão. Mas essa seria uma decisão de seus pares na Câmara dos Deputados, indicando uma omissão consciente, né, de não tomar uma medida na direção de punir um deputado que empreende contra o próprio país por agendas, por razões particulares, e o deixaria livre para uma candidatura a deputado no ano que vem, salvo se houver algum tipo de finalização de inquérito, denúncia contra ele e julgamento, né, por conta desse empreendimento. Eu lembro que ele é alvo de um inquérito da Polícia Federal por coação no curso do processo, obstrução de justiça, ataque à soberania. É esse, inclusive, o processo que fez Jair Bolsonaro ter a prisão domiciliar decretada. Ele não está com a prisão decretada por conta da trama golpista, né, do qual ele é réu e vai a julgamento. Mas, enfim, é muito impressionante, né, a forma como esse campo e essas figuras se articularam na direção de causar prejuízos inimagináveis ao Brasil. E aí, dito isso tudo que eu estou dizendo é assim, um pouco para rememorar e um pouco para dar a dimensão do tamanho da crise, porque realmente as artérias de comunicação, de negociação com os Estados Unidos, elas estão interrompidas. Com o governo americano, elas estão interrompidas. Então, o que foi possível fazer? A partir de gestão, de diálogo de empresas brasileiras com o governo brasileiro e de diálogo com importadores americanos, né, empresas americanas que importam, que têm negócios, que têm complementaridade com produção brasileira, ser vitoriosa numa estratégia de
um rol de exceções, e foram quase 700 itens, né, que foram excluídos do tarifaço contra o Brasil, que entrou em vigor no dia 6 de janeiro. Embraer, isso a gente falou no Angu anterior à entrevista com o Lázaro. Agora, outros produtos, e não são desprezíveis, foram sim taxados. E aí a carne, o café, ainda não saiu alívio, né? A carne, o café, as frutas e alguns outros itens. Para atender especificamente a esses setores efetivamente afetados pelo tarifaço, o governo anunciou o pacote na semana passada, que envolve linha de crédito, que envolve postergação de pagamento de impostos, que envolve essa abertura de possibilidade de usar as compras governamentais de estados, municípios, especialmente para os produtos agrícolas, serem usados nos programas de merenda escolar, de cozinha comunitária, de restaurantes populares de estados e municípios brasileiros, que envolve também a extensão, a prorrogação de um benefício tributário que inclui itens, insumos importados usados em itens que o Brasil exporta, justamente para tentar buscar essa substituição. O pacote também envolve a busca de novos mercados. E aí, quando do anúncio desse pacote, o presidente Lula mencionou já ter tido conversas com Índia, China, Rússia, e que ainda teria novas conversas com França, Alemanha, África do Sul. Acordos, negociações em andamento com Índia e com Vietnã. O acordo que foi fechado com aquele grupo do Mercosul, com aquele grupo de países europeus, fora a União Europeia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e tem mais um que eu estou esquecendo. Daqui a pouco eu lembro ou a Isabela encontra. Então, busca de novos mercados. E o tamanho do pacote, que são 30 bi de reais. Islândia, isso. Iceland. Lembrei, obrigada. Lembrar, registrado agora. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é o que o meu colega, companheiro Thomas Trauman, jornalista, comentarista lá na Globo News, no Estúdio I, é o custo Eduardo Bolsonaro, né? E é importante fazer essa atribuição, porque isso não estava, um mês atrás, isso não estava no horizonte do Brasil. E isso está acontecendo a partir da atuação de Eduardo Bolsonaro e de seu partner, Paulo Figueiredo. Então, essa é uma coisa. Agora, o que a gente tem de boas notícias, quer dizer, afora esse tema da ajuda às empresas e grandes empresas se pronunciaram, alguns setores se pronunciaram elogiando o pacote do governo, e sublinhando que ele interessa mais às pequenas e médias empresas do que às grandes, porque elas já têm linhas, formas de acesso. Mas eu tenho, com fontes do governo, especialmente da área do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, informações de que está tendo já um movimento de escoamento dessa produção, especialmente de café, de carne e algumas frutas para outros mercados no exterior ou até mesmo para o mercado interno, o que é uma boa notícia, né? Tem uma demanda por café, né? Café subiu para caramba, então já se tinha essa leitura de que seria mais fácil fazer o desvio de produção. No caso da carne, também, aliás, na semana passada, o Ministério da Agricultura anunciou que as Filipinas serão um novo mercado para a carne brasileira. Isso não é automático, mas vai nos abrindo alternativa. Há muita esperança em relação a um acordo com a União Europeia, né, do Mercosul. Se isso sair, vai ser realmente muito bom, esse deslocamento de mercado. E alguns itens, como frutas, pescados, também encontrando mercado aqui dentro. Então, assim, a boa notícia
é que a dependência do Brasil em relação ao mercado americano, ela não é tão imensa, né, para nos inviabilizar, como, por exemplo, acontece ou ronda, né, o México, que tem 80% das exportações destinadas aos Estados Unidos. Há um diálogo muito importante na área comercial do Brasil com o Canadá, que também vem sendo sancionado, retaliado por Donald Trump. Então, assim, é isso, é o Brasil se adaptando, se recolocando e buscando aproximação com outros parceiros, novos ou antigos, em razão desse momento da conjuntura global. A gente pode chamar atenção para o fato de que o dólar caiu para o patamar de 5,40, né? Então, é uma avaliação de que tem saída, né? Não é um agravamento, pelo contrário, da crise. Mas, por outro lado, uma constatação de que esse ambiente de crise com os Estados Unidos, de esfriamento, ele vai demorar. E ele vai demorar porque a principal exigência, né, ela não tem a ver com comércio. Ela tem a ver com interesses particulares da família Bolsonaro e também das plataformas digitais. A última coisa é que o Eduardo Bolsonaro, na semana passada, sinalizou com sanções que possam recair sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente por conta da resistência em fazer tramitar tanto o projeto de anistia ampla, geral e restrita na Câmara, quanto o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF, no Senado. Então, é esse o ambiente. Ai, ai. Vem cá, vamos para o nosso último bloco, porque eu quero falar das datas, né? Vamos. Falando nesse povo, já tem data para o julgamento de Bolsonaro e os outros 7 réus do núcleo crucial do golpe no STF. Vamos falar disso no nosso último bloco. Bom, esse é o grande pop-up aí da última semana, né? Dia 2 de setembro, primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e 7 aliados, aquele núcleo crucial do golpe que a gente já comentou 1 milhão de vezes aqui no Ângulo de Grilo, da trama golpista. A sessão começa às 9 da manhã e será aberta pelo presidente da primeira turma, que é Cristiano Zanin, que vai chamar o processo para julgamento e vai passar a palavra para Alexandre de Moraes, que vai fazer a leitura do relatório, que vai resumir todas as etapas percorridas nesse processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, que foi a etapa finalizada na última quarta-feira da semana passada, dia 13, e a última fase antes do julgamento. Depois da leitura do documento, Zanin passa a palavra para a acusação e para a defesa dos réus. E aí esse rito, né, está previsto no regimento interno do STF. E aí depois vem a sequência de votos. Então, primeiro a votar vai ser Alexandre de Moraes, depois os demais integrantes dessa primeira turma vão proferir seus votos na sequência. Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Então, a condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria, né? Então, 3 dos 5 ministros da turma. O pedido de vista, essa ideia, né, que isso aconteça, não está descartado. Então, qualquer integrante, né, da corte dessa turma pode pedir mais tempo para analisar o caso e aí suspender o julgamento por até 90 dias. Vamos ver, já tem algumas pessoas falando que talvez o Fux pudesse fazer isso, e aí outros ministros, os outros 4, antecipariam um voto para formar a maioria antes de chegar no voto do Fux e ele não pedir vista. Tem toda uma série de hipóteses levantadas, né, do que pode acontecer, e a partir disso é importante dizer que, numa eventual condenação, essa prisão não ocorre de forma automática, então isso só poderá ser efetivada uma prisão depois de julgamento de recursos contra, né, uma eventual condenação. E as datas
é importante também dizer que esse julgamento começa no dia 2 de setembro, mas não vai terminar no dia 2 de setembro, né? Então, começa dia 2, também tem São 8 réus, data né, marcada. gente? Não é só o Bolsonaro, Exatamente. Né? Tem, inclusive, 3 generais e 1 almirante. Então, as sessões estão marcadas para dia 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Então, as sessões de 2, 3, 9 e 10, que são terça e quinta, tem início às 9 da manhã e término previsto a meio-dia. E essa sessão extraordinária de 12 de setembro, que é uma sexta-feira, tem previsão de início às 2 e término às 7 da noite de sexta-feira. Essas sessões do dia 2 e do dia 9 também, além de começarem 9 da manhã e terminarem meio-dia, podem ser retomadas também às 2 com término às 7 da noite. Então, gente, é naquele ritmo que a gente já sabe, né, durando o dia inteiro. São 8 réus no total. Eu posso até relembrar todos aqui rapidamente: Jair Bolsonaro, Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, Mauro Cid. Todos eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado. A exceção dessas acusações é o Ramagem, que foi beneficiado com suspensão de parte dessas acusações e responde somente de 3 dos 5 crimes. Então, é isso, gente. Já tem data, por enquanto, esse é o pop-up. É óbvio que a gente vai acompanhar tudo. É óbvio que isso vai virar pauta no ângulo de grilo. O primeiro dia é na terça-feira, né, quando a gente solta o episódio, então ainda a gente vai acabar falando dessa primeira semana no dia 9, mas é muito provável, e a gente já falou aqui, que uma condenação saia, né, desse julgamento, e aí vamos ver se a gente consegue, dependendo do dia, do horário, quando sair da agenda de Flávia Ol e tudo isso, ou em havendo uma condenação, se a gente consegue fazer um pop-up aqui nesse ângulo de grilo, que eu sei que vocês ficam em polvorosa esperando os nossos comentários quando esses grandes eventos, né, assuntos acontecem. Eu acho que esse é o grande pop-up, né, do julgamento. Não, então, havendo ou não condenação de quem quer que seja. Que não havendo, aí dá para esperar, né, na semana seguinte. Eu acho que havendo é que o noticiário vai explodir, não, né, que a ansiedade toma conta. Mas não havendo é um escárnio, né? Também vai ter assunto aberto para falar. Pois é. Mas aí eu não sei se a minha indignação vai permitir. Não, é óbvio que eu não tenho nenhum tipo de informação, mas à luz do que a gente sabe que aconteceu, à luz do inquérito, da denúncia, do arcabouço, né, do conjunto de provas que vão muito além da delação do Mauro Cid, tem testemunhos, né, do ex-comandante do Exército, do ex-comandante da Aeronáutica, caminha-se para uma condenação de todos desses réus, caminha-se para uma condenação de todos ou de quase todos esses réus. Agora, tem debates complementares em relação à questão mais ampla, né, do julgamento, que não a sentença. Por exemplo, a delação do Mauro Cid. Haverá algum tipo de punição pelas idas e vindas, pelas omissões que ele cometeu ao longo de todo o processo? A estratégia dos demais réus, a começar por Jair Bolsonaro, mas passando pelo general Braga Neto, a defesa, né, de cada um deles, foi muito de tentar desqualificar e anular o acordo de delação. Isso está especificamente solicitado, por exemplo, pela defesa de Jair Bolsonaro. Eles falam em conjunto de advogados, né, uma peça de praticamente 200 páginas, e eles falam em cerceamento do direito de defesa, anulação, nulidade, né, da delação de Mauro Cid, e pede absolvição.
Além disso, para o caso de esses pleitos não serem aceitos, e muito provavelmente não serão, porque o pedido de anulação da delação de Mauro Cid data, né, do momento da denúncia, das instruções, dos depoimentos de testemunhas, dos interrogatórios dos réus, e chega, né, à apresentação das defesas, né, os argumentos da defesa, mas o próprio Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele sugere na peça de acusação, nas instruções finais dele, que o benefício a Mauro Cid seja diminuído. Ele teria, pelo acordo de delação, redução de 2/3 da pena, e o procurador pede até 1/3, redução de 1/3. A gente já falou aqui, e eu tenho falado, o quanto esse acordo do Mauro Cid foi positivo para ele, né? Mas há outras provas que levam à confirmação da denúncia, que não somente a delação. Então, esse vai ser um debate importante. O ministro Fux, durante as audiências da ação penal, ele chamou atenção para o comportamento do Mauro Cid. A outra questão diz respeito à dosimetria. A gente sabe que, se condenado com a pena máxima em todos os crimes dos quais é acusado, Jair Bolsonaro pegaria, por exemplo, mais de 40 anos de prisão. A peça que a defesa apresentou ao Supremo Tribunal Federal, ela fala ela traz alguns pedidos de atenuantes. Então, por exemplo, ao crime de golpe de Estado ser incorporado, absorvido pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático. Então, ele seria condenado por um e não pelos 2 crimes, como aconteceu com vários outros réus. Ele pede o concurso formal de penas, o que significa que ele se condenado a mais de 2 crimes, ele seria submetido, por essa regra, à condenação pelo crime de maior pena, mais 1/3, mas não teria a soma de todos os crimes, como funciona, me explicou o professor André Nicoliti, no concurso material. É pedido um atenuante por desistência ou por arrependimento, que significa, naquela argumentação de que Bolsonaro reuniu, analisou a minuta, mas não assinou o decreto de estado de sítio, o decreto golpista, então poderia ser um atenuante. Pede para ele não receber condenação pelas qualificações do crime de organização criminosa, seja por liderança, seja por uso de arma de fogo. Então, assim, tem um debate jurídico que vai ser importante, interessante. Outros réus fazem o mesmo. O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, diz que fez uma recomendação, um texto, pedindo para o presidente mandar desmobilizar os acampamentos, para as pessoas passarem o Natal em casa, não avalizou a ideia da trama golpista. Enfim, tem variadas argumentações de defesa que podem significar absolvição ou uma condenação por menos crimes, ou uma dosimetria, que é essa fixação da pena, mais generosa. A possibilidade, que foi veiculada na imprensa, de o ministro Fux pedir vistas e adiar por mais 90 dias a sentença, o que implicaria na decisão final somente em 2026, ano eleitoral. Há todo esse debate em relação às sanções dos Estados Unidos e a ação e a como o Congresso Nacional, Câmara e Senado, presidências da Câmara e do Senado vão se comportar. Até aqui, o que a gente tem visto a despeito dessa pressão política, né, inclusive vinda dos Estados Unidos, vinda do governo Trump, uma disposição muito grande do Supremo em manter o curso, a velocidade e a gravidade, né, desse julgamento. Desde que Trump anunciou as sanções ao Brasil, o tarifaço, né, lá no início de julho, o Procurador-Geral da República apresentou suas instruções finais, o prazo para apresentação das defesas foi mantido e cumprido. O ministro Alexandre
solicitou de imediato a marcação do julgamento e o ministro Zanin, presidente da primeira turma, marcou para antes mesmo do 7 de setembro, já para os primeiros dias de setembro, o início do julgamento. Então, assim, o sinal que o Judiciário tem dado, Supremo Tribunal Federal, é de independência e convicção em levar adiante o processo. Mas o Brasil, como já dissemos no bloco anterior, está pagando as consequências desse interesse muito particular da família Bolsonaro e do seu campo. Bom, dito isso, o que ainda tem de assunto para a gente falar nesse ângulo de grilo, Flávia? Tem a sanção do Lula com veto de 63 pontos, né, no conhecido como PL da devastação ambiental, mas enfim, é o projeto de lei do licenciamento ambiental. Foi aprovado, a gente já tinha falado, né, aqui que tinha sido aprovado pela Câmara e tinha ido para sanção ou veto do Lula, que sancionou, mas vetou 63 dos 400 dispositivos. Ainda vai voltar, né, para o Congresso para ver se vão derrubar os vetos, como é que vai ficar. Mas eu queria que você falasse rapidamente antes da gente, eu não sei se você acha que vale a gente entrar em ponto por ponto do veto, mas desse cabo de guerra aí, porque teve uma movimentação muito grande nas redes, né, de ambientalistas, de um grupo até muito bem estruturado, né, tem até um site, pldadevastação.com, com uma petição, né, pedindo o veto do Lula, assinado por muitas organizações, muitas ONGs, muitas organizações da sociedade civil, ambientais, enfim, pedindo que o Lula vetasse integralmente o projeto, que não aconteceu, mas se, de certa forma, esses vetos foram encarados com algum tipo de vitória. Eu acho que tem pontos muito importantes que a gente tinha falado lá atrás sobre esse projeto de lei, que, de fato, foram vetados. Lembra que a gente tinha falado daquela LAC, né, que é a licença por adesão e compromisso, que era a possibilidade do licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, dentro daquela modalidade de autodeclaração, né, que eu declaro que eu não vou poluir. Isso ficou vetado e foi mantido apenas para obras de baixo impacto ambiental. Também foi vetado que fosse transferido para os estados a responsabilidade de definir parâmetros e critérios de licenciamento. Então, com o veto, né, fica estabelecido que esses estados têm que respeitar os padrões nacionais, né, do governo federal, federais, para esses critérios de licenciamento. Então, não será uma decisão de cada estado dentro das suas próprias regras. A questão da participação de indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, né, que estava praticamente varrida do PL e que foi restituída, né, a partir dos vetos. Grandes projetos também. Isso, acho que só comunidades com território homologado ou titulado que poderiam ser consultadas. E aí, todo mundo já sabe aqui, né, a dificuldade que é para as comunidades indígenas e quilombolas terem a titulação, terem o registro, terem a posse da terra, né? Então, se a permanência dessas pessoas não forem suficiente para elas serem consultadas de qualquer tipo de obra, de construção, de entrada, né, dentro desses territórios em que essas pessoas estão, acabou, né? Porque é uma quantidade ínfima ainda de quilombos e comunidades indígenas, aldeias indígenas, territórios indígenas que têm essa titulação final, né, essa posse. Então, também foi derrubada isso, que previa que só quem tivesse território homologado ou titulado deveria ser consultada para empreendimentos realizados em suas áreas. Eu acho que a gente vai poder voltar a falar disso mais detidamente, né, adiante, que ainda não tem data para apreciação dos vetos de Lula, mas esse debate acabou sendo eclipsado pela questão da adultização e pela crise que envolve Trump, Brasil, Eduardo Bolsonaro, Câmara, motim dos deputados, né?
aquelas cenas lamentáveis que a gente viu no início de agosto lá na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, com Hugo Motta sendo, nossa, esculachado. Eu acho que essa é uma palavra que não é exagerada. Mas, obviamente, que os vetos de Lula, embora cirúrgico, nem todo mundo ficou satisfeito, né, no campo do ambientalismo, porque o clamor era para vetar totalmente, o que também é muito complicado, né, do ponto de vista político, porque seria uma anulação total, né, um enfrentamento total da presidência da República, do Executivo, em relação a uma tramitação legítima, né, do Legislativo. Mas ninguém tem ilusão de que a bancada do agro, né, esse campo que conseguiu pôr de pé, aprovar um projeto tão nocivo, né, como definia a ministra Marina, um projeto que quebrava a espinha do sistema de proteção ambiental no Brasil, que eles vão ficar em silêncio, né, e acolher sem briga os vetos. Pontos importantes estão contemplados no veto do presidente, e o principal argumento do governo, e que tenta sensibilizar setores, não só da sociedade, mas setores do legislativo, é que o sistema fica de pé, que tem há uma brecha de flexibilização, mas sem demolir toda uma estrutura que foi tão duramente constituída, e que ele está alinhado a compromissos que o Brasil assumiu em relação à redução das emissões, a desmatamento zero, né, na próxima década e meia. Então, acho que a gente vai ter que acompanhar com mais detalhe, né, o quanto que a oposição e o campo do agro vai se organizar em relação à apreciação desses vetos, mas acho que o debate desse tema formou uma espécie de consenso sobre os danos que uma flexibilização exagerada podem provocar, inclusive do ponto de vista da reputação, dos acordos comerciais do Brasil, porque agora até os Estados Unidos estão nos acusando de concorrência desleal em razão do desmatamento, especialmente no que diz respeito ao negócio de madeira, né? A indústria de madeira, a produção, né, de madeira nos Estados Unidos para construção e tudo mais. Então, é isso. Não foi a vitória que os ambientalistas clamavam, que era o veto total, mas, segundo a ministra Marina, vetos cirúrgicos que mantêm a estrutura do licenciamento ambiental no Brasil. Num ano de COP30, também é fundamental, e a gente precisa lembrar que a votação dos vetos, quando ocorrer, né, vai estar cada vez mais perto da COP30 e com um nível de pressão política e disposição muito grande do Brasil. É isso. É isso. Para fechar, eu acho que vai ficar registrado aqui no Ângulo de Grilo o nosso lamento, nossa tristeza com essa morte tão precoce do Arlindo Cruz, que já vivia há 7 anos, né, desde 2017, há 8 anos, na verdade, com sequelas muito, muito, muito difíceis de um AVC hemorrágico que ele teve em março de 2017, ficou quase 1 ano e meio internado, desde então em cuidados, né, da própria família, especialmente da Babi, incansável, né, nesse cuidado, nessa dedicação, nessa entrega ao Arlindo, que ficou com sequelas muito profundas, né, da doença, foi internado nesse meio tempo várias vezes, e na sexta-feira, dia 8, morreu internado após sofrer com falência múltipla dos órgãos, a família, né, que divulgou a morte, e muito triste. O Arlindo, que teve esse AVC antes de completar 60 anos, né? Muito jovem, muito jovem, muito jovem, e que mesmo tendo, a partir disso, né, parado de se apresentar, parado de fazer show, parado de compor, nesse intervalo desses 58 anos, deixou um legado musical que não tem
Eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil se comparam, assim, com tudo que o Arlindo, todas as músicas que o Arlindo botou no mundo, mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Foi enredo, né, do Império Serrano em 2023. Gente, o que dizer, né, da obra do Arlindo Cruz? Eu acho que na semana passada todo mundo ficou muito sentido, né, com essa perda e com um sentimento, assim, de certa forma, como disse o Arlindinho também em entrevista, né, de um certo alívio por esse descanso, né, do Arlindo, que ficou com sequelas muito difíceis depois desse AVC. Então, um descanso merecido depois de 8 anos, né, de luta, mas uma tristeza muito grande de ter perdido esse compositor, sambista, o sambista perfeito, tão cedo, né? Toda uma melancolia de todo mundo que ficou relembrando as músicas, ouvindo as playlists, né, postando nas redes sociais memórias, momentos de shows do Arlindo no Esquenta, né? Muitos vídeos, muitas gravações, muitas imagens do Arlindo cantando, se apresentando na televisão, nos palcos pelo Brasil. Então, ele realmente fez tudo, entregou tudo que pôde para a música, para o samba. Infelizmente, foi rápido demais. Eu faço coro, assim, é muito triste, quer dizer, não é a primeira vez que a gente aqui no Angu vem lamentar a morte precoce, né, de artistas, de homens negros, né, em particular. E Arlindo integra, né, uma safra de compositores que, infelizmente, nos deixaram precocemente. Almir Neto é outro, e por aí vai, né? Eles, inclusive, que foram parceiros. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra a longevidade de tantos, a gente precisa lamentar, né, a partida precoce desses grandes nomes. Luiz Carlos da Vila também partiu precocemente. É muito, muito duro, né, de testemunhar esses processos. Eu fiquei particularmente comovida por essa longa agonia, né? Foram mais de 8 anos, né, de Arlindo em estado, enfim, crítico, né, sem condições. Ele, depois do AVC, ele não teve nenhum momento de possibilidade de retomada do talento, né, musical, afetivo, humano, familiar, que ele ofereceu quando tinha alguma saúde. Mas, assim, destacar sua obra, absolutamente fundamental que a gente ouça, eternize, valorize esse que foi um gênio. O Sambista Perfeito é uma composição do Arlindo com o Ney Lopes, que dá título ao livro, a biografia de Arlindo Cruz, recentemente foi lançada em junho pelo Marcos Salles, com contribuição, participação da família, um livro bonito, que eu também recomendo a leitura, porque ajuda a entender não só a história, o talento do Arlindo, mas também do samba, do pagode carioca, né, do fundo de quintal. Ele estava na origem também da fundação, né, dos primeiros anos do grupo Fundo de Quintal. A gente outro dia se despediu do Bira Presidente, esse longevo. Aliás, o Eduardo Paz batizou o circuito, né, de ruas por onde o Cacique de Ramos desfila no centro do Rio de circuito Bira Presidente. Já tinha feito isso com a Preta Gil, né? E agora Bira Presidente, homenagem muito bem-vinda. E o Arlindo, eu estou aqui com a nota de pesar do ECAD, que é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, e eles dão conta de 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados, gravações de composições de Arlindo. Ele foi gravado por vários dos grandes artistas, né? Gente? Pô, Maria Rita, Zeca Pagodinho, bom, todo mundo, né? Caetano se pronunciou, enfim, Xande de Pilares, enfim, um grande poeta, um grande músico, né? Tocador daquele banjo, uma voz aguda, linda, suave. E eu queria deixar o meu abraço assim público, né? Em privado eu já demonstrei,
para Babi Cruz, companheira, 30 anos, né, com Arlindo, mãe de 2 filhos dele, do Arlindinho e da Flora. Essa família mais próxima, que foi incansável, né, que tratou de não só cuidar do ponto de vista da saúde, mas também de manter preservada a obra, valorizando datas, contribuindo, por exemplo, para essa biografia e o lançamento. Eles gravaram uma edição do Sem Censura no fim de julho, que foi exibida exatamente na tarde em que foi anunciada a morte do Arlindo. Já estava marcado, o programa devia estar no ar quando veio a confirmação ou a Exatamente, que era um notícia, né, especial da até morte por conta do dele. Dia dos Pais. E minha homenagem também ao Império Serrano, né, que abriu sua quadra e ofereceu o Gurufim, a despedida que Arlindo desejava, e foi muito bonito. Eu estive lá com Aidano, a gente voltou de Salvador, né, na noite daquele sábado, foi exatamente 9 de agosto, foi o dia da gravação do Angu, e do aeroporto fomos direto para Madureira, para essa quadra histórica dessa escola monumental que é o Império Serrano, e foi muito bonito. Tinha um espaço reservado para familiares, para as pessoas do axé, para as pessoas que chegaram de branco, para estar próximo, para fazer sua prece, para passar sua energia. Teve toque para os orixás, teve ritos religiosos muito profundos, muito importantes, ao mesmo tempo uma roda de samba, um grande sucesso de Arlindo, o povo inteiro cantando, principalmente O Show Tem Que Continuar e O Meu Lugar, né, que consagra Madureira, pois Madureira no mapa do Brasil, né? Essa homenagem, Arlindo, Mauro Diniz e acho que Sombrinha, os compositores, e depois um ensaio do Império Serrano. Quando a gente chegou, o casal estava começando a se apresentar, foi um Gurufim, um velório que varou a madrugada nas tradições suburbanas afro-brasileiras de outros tempos, né? Faz um punhado de décadas em que no Rio de Janeiro, pelo menos, não há mais velórios de madrugada inteira, justamente pela questão da segurança pública, do deslocamento. Os velórios encurtaram de duração e já não mais entram pela noite. Os cemitérios todos fecham por volta de 5h30, 6 horas da tarde. E o Arlindo teve direito a essa despedida do grande sambista que ele foi, seguindo as melhores tradições do seu território, da nossa religiosidade, da nossa cultura, das nossas homenagens. Também foi uma aula, né, em relação a isso. E eu notei muito as reportagens falando por que a família de Arlindo pediu para as pessoas irem de branco, por que tocaram, por que tinham atabaques e os ritos religiosos, por que foi um velório a noite inteira, por que chama Gurufim. Então ainda teve uma contribuição adicional final em fazer o Rio de Janeiro, o Brasil, a cultura, a sociedade, os meios de comunicação compreenderem, né, os significados, a sofisticação, a riqueza dos ritos, a beleza dessas homenagens. Não é de hoje, para Anguler, Gurufim não é novidade nenhuma, não é de hoje que a gente fala disso, mas foi muito curioso, né, como foram escritas, divulgadas mensagens, vídeos, matérias, né, falando da característica específica desse velório, dessa despedida, desse Gurufim. Também no velório da Preta, né, em que muitos familiares, amigos foram de branco, né, era um cortejo essencialmente de pessoas vestidas de branco, em razão do respeito às tradições, à religiosidade de matriz africana. Branco é a cor do nosso luto. No caso da Preta, ela foi cremada, né? Teve o velório numa sexta-feira em que religiosos de matriz africana vestem branco em honra de Oxalá. É um rito, né? Um preceito importante da nossa religiosidade, mas em velórios também é a cor do nosso luto, que é de respeito e também de celebração da entrada no outro plano, posto que não existe na nossa fé
esse desaparecimento completo. Há um desaparecimento e uma despedida do corpo físico, dessa matéria, mas a existência no mundo espiritual em que essas pessoas, nossos queridos, são ancestralizados. Então, assim, também foi bonita a contribuição que tanto Preta, né, em primeiro, mas quanto Arlindo deram nas suas despedidas a uma compreensão maior, mais generosa, mais respeitosa em relação às tradições religiosas e culturais, né, afro-brasileiras. Gilberto Gil falou do processo, né, dessa perda, com muita sabedoria. No fim de semana que passou, ele retomou a agenda de shows da turnê Tempo Rei e cantou Drão, dizendo que sempre que cantar será para Preta, será em homenagem, em referência a ela. E a gente deixa também, mais uma vez, esse abraço a essa família, também querida, também enlutada, que tão generosamente compartilha, né, do processo, do aprendizado e da sabedoria adquirida, sabedoria espiritual adquirida a partir dessa triste experiência de despedida. Muito, muito triste, gente. Muito triste, mas, de novo, que a gente sempre fala aqui no Angu de Grilo, quem é lembrado não morre, né? A morte é o esquecimento. Então, enquanto essa memória estiver viva, essa pessoa jamais estará morta nos nossas lembranças, nos nossos corações, nessa presença e nesse legado. Então, Arlindo Cruz, a partir dessa ideia, já é eterno, né? Já era eterno e será eterno, porque essa semente do legado já foi plantada em muitas gerações e vai continuar sendo, porque a contribuição do Arlindo artisticamente para a história do Brasil é inesquecível, gigantesca, incomparável. É realmente um tsunami, assim. É isso, né, Flavial? Episódio entregue, gente. Estamos de volta. Anguzão, hein? Anguzaço. Queridas. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Seguimos em agosto. Exatamente. Semana que vem já nos encaminhando para o final de agosto. Mas lembrem do recado de Flavial de guardar o silêncio, que esse mês é babadeiro. Guardar silêncio, preceito, respeito e pedidos de cura física, espiritual, mental, emocional, que a gente passe bem por esse mês. É isso, minha gente. Bom final de semana. Terça que vem, vocês sabem, a gente, claro, óbvio, sempre está de volta. Um beijo. Valeu!